Senhores pais, como vão? Espero que estejam todos bem, com seus filhos também, todos com saúde, seus familiares. Bom, eu venho em primeiro lugar aqui falar sobre o retorno das aulas, dizer que no momento nós ainda não temos uma diretriz com uma data, uma normativa que nos diga a data de retorno. Nós tivemos aí algumas datas anunciadas pelo governo anteriormente, porém nenhuma delas foi cumprida devido aí ao avanço ou agravamento da pandemia. Essa pandemia ela acaba fazendo que o planejamento de retorno das aulas seja feito dia a dia, quinzena a quinzena, de acordo aí com a evolução das medidas sanitárias e também das medidas de controle à infecção causada pelo vírus. Bom, falando nisso, quais são as ações que a escola tomou até o momento? São as ações mais simples que poderiam ser tomadas. Nós compramos tapetes higienizadores para os calçados, para que quando os alunos entrem, higienizem os calçados para que possam adentrar a escola. Compramos 2 totens para a higienização das mãos com álcool em gel. Também compramos 2 galões de álcool em gel para que possam ser abastecidos esses totens e galões de água sanitária para a higienização das áreas em comum dos alunos. Bom, essa é a ação mais simples que a escola pode tomar. Porém, nós temos várias outras questões que são complicadas de se avaliar e se tomar, que seriam as divisões das turmas dentro da escola, como garantir o distanciamento mínimo entre os alunos, como garantir que em horários de almoço, em horários de refeição, em horários de aulas vagas, eles não tivessem aquele contato ou a proximidade entre eles, uma vez que nós não temos um número de funcionários adequado para isso e, além de não termos um número de funcionários adequado para isso, vários de nossos funcionários são grupos de risco. Então, pais, sobre o retorno das aulas, o que eu tenho para falar para vocês é que medidas sanitárias dentro da escola estão sendo tomadas, mas nós aguardamos aí orientações e maiores esclarecimentos do governo, maiores ações dentro da escola também, para garantir aí a volta com segurança de todos os filhos de vocês, de todos dentro do ambiente escolar, para que não haja prejuízo nenhum a ninguém. Nós pudemos, avaliando aí o primeiro semestre, entender como é a dinâmica da aula e acabamos aí fazendo alguns aperfeiçoamentos. Estamos aí em constante conversa com os professores, números exagerados de atividades, professores que não conseguiam postar atividades, tudo isso a gente está tentando, vem tentando ao longo desse período de pandemia e diminuindo e sanando esses problemas. Vários deles, como excesso de atividades, professores que tinham inabilidade com ferramentas tecnológicas, computadores, gravar aulas, a gente vem conseguindo resolver. Porém, nem todas as situações elas vão se apresentar da mesma forma sempre. Vai haver sim diferenças entre professores, alguns com uma metodologia mais adequada que outros, mas o ideal é que nós continuemos nessas conversas com nossos professores para o quanto melhor deixar a aula para os filhos de vocês, melhor para todos nós. E essa melhoria, ela passa inclusive pela qualidade das entregas de atividades dos seus filhos. O que nós percebemos nesses últimos bimestres, primeiro e segundo bimestre, onde começou a pandemia no primeiro, no segundo a gente já estava trabalhando um pouco mais. Existe um número muito grande de atividades não entregues e atividades entregues sem qualidade. Isso prejudica demais a qualidade do aprendizado do filho de vocês, a qualidade da aula que o professor está ministrando. O professor está lá disponível durante o período de aula dele para interagir com os alunos, para tirar as dúvidas, para fazer com que o aluno entenda da melhor forma possível o que deve ser feito. E dentro desse panorama, dentro da conversa que tivemos com alguns de vocês, nós acabamos descobrindo algumas situações que podem e devem ser evitadas. Mas para isso eu passo agora a palavra para a professora Rose para dar continuidade nessa conversa. Senhores pais, eu espero que todos estejam bem. E hoje nessa nossa fala com vocês, a primeira coisa que eu gostaria de partilhar foi um pouquinho o que eu percebi no contato com os pais daqueles alunos que estão com menção em branco ou menção insatisfatória. O que eu observei? Que a grande maioria dos alunos tem acesso à internet, então eles não têm nenhuma impossibilidade de acompanhar as aulas, né? Existem alguns alunos, sim, que eles não dispõem de um computador, eles fazem atividade no celular,
mas pelo que a gente sabe e pelo que a gente tem orientado os professores, estão todos sendo orientados a aceitar a atividade, até uma fotografia do caderno. Então, quer dizer, também não impossibilitaria o atendimento e a entrega das atividades. O que nós percebemos é que também tem uma outra questão que pode atrapalhar um pouquinho e que precisa de uma organização aí. É por isso que nós estamos pedindo que vocês observem isso. Alguns alunos, algumas casas têm apenas um computador e nós temos alguns pais trabalhando em casa. Às vezes o aluno tem um outro irmão que também tem ali o horário de aula dele, então é preciso que se organize esse horário um pouquinho para que todos possam, né, utilizar desse equipamento. Eu tenho certeza que a grande maioria já vem fazendo isso. O que nós observamos e chegamos à conclusão é que a maioria dos alunos que não entregou a atividade ou ficou com menção insatisfatória, ou foi por conta de uma falta de compromisso com os prazos, com a qualidade da atividade, ou porque ficou procrastinando, ou porque aparentemente ele está lá na hora da aula no computador, mas está fazendo outra coisa alheia, né, uma outra atividade, jogando. Nós não estamos aqui afirmando que todos os alunos fazem isso, mas nós estamos afirmando, e sem medo de errar, que grande parte dos alunos que não entregam essas atividades ou que entrega sem uma qualidade, o motivo é esse. E aí a gente precisa muito da ajuda de vocês, ok? Uma outra coisa que a gente observou é que alguns alunos ocultam algumas coisas dos pais. Então teve pai que não sabia que as aulas estão ocorrendo no horário normal. Nós fazemos algumas reuniões que alguns pais não foram avisados. Então, pessoal, fiquem atentos. E agora, para que vocês compreendam melhor a dinâmica da aula, o Samproni vai contar um pouquinho para vocês como é que isso está acontecendo. Obrigado, Rose. Nós vamos falar um pouco de como as aulas acontecem no ambiente remoto. Mas antes de falarmos como a aula ocorre dentro do ambiente remoto, é importante esclarecer qual é a modalidade, a forma como o ensino à distância ele pode ser desenvolvido. Existe o EAD, que é o ensino à distância, e existe a aula remota, ambas são online. A diferença com relação ao EAD é que o aluno ele se inscreve num programa, num curso, ele recebe por mês um determinado conteúdo e ele tem um período dentro do cronograma que é estabelecido para que ele faça o acesso, interaja respondendo algumas questões e participe da avaliação. Só que tudo isso ocorre em disponibilidade do aluno, ou seja, o aluno escolhe o melhor horário, o melhor dia para que ele possa desenvolver as suas competências. A nossa aula ela tem um modelo da aula remota. É uma aula online, é uma aula que ocorre de forma síncrona, né? Mas ela é online. E ela segue oficialmente o horário da aula que é estabelecido para o horário das aulas presenciais. Essas aulas presenciais, esses horários das aulas presenciais, eles estão disponíveis no NSA. E é muito fácil o acesso. Mas caso ocorra a necessidade de um auxílio, pode solicitar tanto a Rose quanto ao Davi, que eles vão orientar. Um outro fato importante com relação ao horário, que é disponibilizado no NSA, esse horário ele segue uma semana. Então, quando há necessidade de alguma alteração por algum motivo, isso não ocorre com frequência, mas quando há necessidade, essa mudança no horário ocorre normalmente no início de uma semana. Nunca vai ocorrer uma alteração do horário no meio da semana. Então, se começou na segunda-feira com um determinado horário, esse horário vai até a sexta-feira. Só vai ocorrer a alteração ou a vigência da alteração na semana seguinte. E também é possível observar essas alterações e atualizações que ocorrem dentro do calendário. Agora nós vamos falar um pouco como que é a dinâmica da aula dentro do ambiente remoto. O professor ele não
tem a necessidade e ele não fica o tempo todo com um vídeo chamada. Mas a aula toda, o período todo que compreende o intervalo daquela aula, o professor está desenvolvendo alguma ação, ocorre algum tipo de procedimento, né? E o professor, ele fica disponível, ele está disponível para atender aí as questões, dúvidas que possam ocorrer, e o aluno consegue interagir durante o horário de aula. Nossos professores, eles têm recebido orientações para que adotem, né, alguns procedimentos que facilitem o acesso das informações dentro do ambiente. Uma delas, o professor ele está orientado a, quando iniciar a aula, ele possa já na descrição dessa aula escrever toda a sequência de ação que vai acontecer naquela aula. Então ele já inicia a aula falando quais são as ações que vão ser desenvolvidas, quais serão as atividades, qual vai ser os critérios que vai ser adotado para a avaliação e assim sucessivamente. E também ele vai deixar esse material registrado no ambiente, de forma que quando houver a necessidade do acesso fora do horário ali de que ocorreu aquela aula, seja muito fácil identificar, seja muito fácil encontrar o que foi feito, o que foi pedido, a forma como ele foi pedido. O professor também está orientado a manter na aba arquivo todo o material que foi desenvolvido, que foi trabalhado, que foi passado durante a aula. Isso vai facilitar para que o aluno consiga, né, você possa orientar para que o aluno consiga ali acessar o conteúdo referente àquela aula. E isso vai facilitar muito aí a localização. O professor também ele foi orientado para que deixe um espaço dentro do horário em que ocorre a aula para que possa ser desenvolvida as atividades solicitadas por ele. Então ele deixa um espaço dentro dessa aula. E vocês, pais, devem conversar com os seus filhos, né? Caso eles já tenham feito a atividade que o professor deixou para fazer dentro daquele período, já tenha terminado, que já comecem a olhar, que já comecem a fazer alguma outra atividade. Dessa forma vai se ganhando aí uma dinâmica, um hábito bastante positivo. Para estimular a permanência do aluno no ambiente, poderão, aí é uma situação, poderá ser utilizado a frequência na parte de interação, em que isso vá não só melhorar o conteúdo, né, o desenvolvimento do conteúdo, mas também pode contribuir com relação ao fechamento da menção. O plano de atividade agora ele é mensal, tá? Então o professor também foi orientado que ele passe uma atividade por POAD, tá? Nós estamos começando o 8º POAD agora. Então ele passe uma atividade por POAD e no máximo 2 atividades avaliativas por POAD, tá? Bom, essas é a dinâmica. Se precisarem de mais alguma informação podem entrar em contato. E agora fiquem alerta aí a alguns detalhes, né? E eu deixo aí para a Rose falar com vocês sobre isso. Obrigado. Bom, vamos lá. Agora eu gostaria de dar algumas dicas para vocês. A primeira delas é que, eu já até falei isso na minha fala anterior, né? O aluno estar na frente do computador o tempo todo não significa que ele esteja participando ativamente da aula,
organizando ali o tempo de atividade, fazendo as atividades, entregando no prazo. Então é preciso que vocês conversem com eles, né? Estimule, orientem para uma organização melhor, para fazer lá um checklist, por exemplo. Essa é a primeira coisa, primeira dica. A segunda, se vocês acharem alguma coisa que tá estranho, que vocês estão achando que não é exatamente isso, liga para mim, liga para o Davi. Nós já disponibilizamos o nosso telefone para vocês, nosso e-mail, e por favor, a gente está à disposição. Cheque a informação se vocês acharem estranho. Se o filho de vocês, se o responsável, né, se o aluno que vocês são responsáveis, reclamar de alguma coisa, alguma coisa que vocês não concordem com a escola, com a conduta de alguém, com algum tipo de metodologia, entre em contato comigo ou com o Davi também. Não deixem de falar. Se aquilo não for pertinente ou se a compreensão não foi tão adequada, nós vamos orientar. Mas entre em contato, porque nós, mesmo na aula presencial, nós não sabemos tudo o que acontece dentro da sala de aula. Se o aluno não partilhar com a gente, se vocês não partilharem, pode passar coisas importantes desapercebidas. Outra coisa também, conversem com os seus filhos sobre a qualidade do trabalho que eles estão entregando. Às vezes eles entregam no prazo, mas eles entregam fora da especificação que o professor pediu. O professor definiu lá os critérios e aquela atividade não atende aos critérios definidos. Então, conversem com os seus filhos da importância de fazer as coisas com qualidade. E não é para nós, para eles mesmos, para que eles aprendam, para que eles desenvolvam habilidades. Nós queremos muito estabelecer uma parceria com vocês. Então, nós precisamos muito deste apoio. Uma outra coisa muito importante, se vocês ficarem sem internet, se acontecer alguma coisa na família que vai impedir realmente seu filho de assistir aula durante um período, fale com a gente. E uma outra coisa, nós estamos pedindo para os pais, quando o aluno entregar atividade atrasada, que fale conosco, para que realmente a gente diminua isso, para que a gente consiga que com esta obrigação, com esse compromisso de vocês terem que falar com a gente, diminua os casos onde o aluno poderia ter feito e não fez. Quem sabe assim, fazendo essa parceria, os professores ensinando, cobrando, nós apoiando, vocês também, a gente consiga maior comprometimento dos alunos, uma aprendizagem melhor para cada um deles, no tempo que a gente estiver aí com essa atividade remota. É isso. Bom, senhores pais, eu retorno agora para dar continuidade à nossa conversa e pedir principalmente que haja um acompanhamento dos filhos de vocês. Esse acompanhamento dos filhos de vocês não é apenas estar ali do lado, verificando se ele está no computador, verificando se ele está fazendo atividade. Esse acompanhamento dos filhos de vocês é também nos registros acadêmicos da escola. Por exemplo, eu venho aqui solicitar a vocês que entrem pelo menos semanalmente no NSA. Verifiquem lá o horário de aulas, porque pode haver mudanças de horários de uma semana para outra, porque mesmo em pandemia nós ainda temos que nos adequar às possibilidades de aula dos professores. Olhem lá, as aulas acontecem todos os dias nos horários que estão marcados. Ou seja, não existe apenas a entrega da atividade, existe a aula para o aluno poder entender o que é a atividade para poder ser feita. Então é importantíssimo o incentivo à assistência à aula, tá? Que o aluno assista e participe da aula. Então no NSA se encontram informações como o horário das aulas, o calendário escolar com datas importantes, quando seria reuniões de conselho, quando seria o prazo de reconsideração, caso uma nota não esteja contenta. Lá também tem alguns recados que nós deixamos quando agendamos alguma reunião. Então o NSA ele acaba sendo uma ferramenta de suporte importante aos pais, para que eles possam aí acessar e acompanhar também menções, frequências, calendários, horários e tudo que diz respeito à vida acadêmica de seus filhos. Nós vamos agora falar algumas orientações, dicas, na verdade, que possa aí contribuir para o melhor desenvolvimento do ensino-aprendizagem na modalidade remota, ok?
Nós sabemos que nem todos têm a habilidade que são necessárias no ensino e trabalho remoto, tais como a disciplina, organização, proatividade, concentração, equilíbrio emocional. E aí fica uma reflexão. Será que esse não é o momento para desenvolvermos essas habilidades, essas competências? Pensa. Outra dica. Se o professor ele não fica o tempo integral em videochamada, por que não realizar logo as atividades pertinentes às aulas e, inclusive, se terminar daquele componente, por que já não começa a adiantar as atividades da próxima aula, do próximo componente? Já que você está reservando, né, aquele momento para realizar as aulas de forma remota, seguindo o calendário de aula. Outra dica bastante importante, o professor ele fica o tempo todo disponível na sala. Então, desde o início da aula, dentro do horário que é definido para aquela aula, até o final desse momento, o professor está disponível. O professor estando online, o professor estando disponível, por que não se aproveita esse momento para sanar as dúvidas, né? Não deixar alguma informação que possa prejudicar o desenvolvimento das atividades. Então, aproveitar bem essa dinâmica, aproveitar bem esse espaço aí de tempo em que o professor está disponível, lembrando, como eu já tinha comentado da outra vez, né, a diferença fundamental que ocorre numa aula à distância e uma aula remota é que na aula à distância o professor não está online em tempo integral em que o aluno está fazendo as suas atividades. Na aula remota o professor está em tempo integral. Então é importante aproveitar isso. E se algo estiver atrapalhando a presença ou acesso dos seus filhos às aulas, nós pedimos aí que avise imediatamente o Davi ou a Rose, para que a gente possa aí estar auxiliando. Estamos sempre à disposição para auxiliar no que for melhor e que estiver ao nosso alcance. Conte com a gente. Muito obrigado. Bem, pessoal, neste último momento que nós vamos estar aqui conversando um pouquinho, eu gostaria de convidá-los para fazer uma reflexão. Eu tenho ouvido de algumas pessoas, né, que o ano está perdido mesmo e que na escola o aluno já perdeu tanto que seria melhor que todos reprovassem, fizesse esse ano novamente e que esse que seria a melhor alternativa. Pessoal, eu gostaria que a gente pensasse no perigo dessa afirmação. Primeiro, que tudo bem que talvez exista realmente algumas defasagens aí na aprendizagem, isso é fato. Mas se eu definir isso como real, se eu, nesta minha fala, eu der o aval para o aluno do qual eu sou responsável, para que ele não faça as atividades, para que ele não assista às aulas, eu estou concordando. Se eu concordar com isso, eu estou tirando o direito deste aluno, o direito à oportunidade deste aluno de aprender coisas que estão sendo cobradas nesse momento, a organização, a capacidade de aprender a aprender, a criatividade, algumas habilidades que talvez na aula presencial eles não desenvolveriam. Habilidades essas que certamente fará diferença para eles na vida adulta como profissional. Uma outra coisa também bastante perigosa é que a procrastinação, sabe, a falta de ritmo, a falta de disciplina é algo que, inclusive, para a gente que já é adulto, ele muitas vezes é uma grande armadilha na nossa vida, porque
nós entramos neste marasmo, nessa falta de disciplina e nós não conseguimos sair. Para a gente voltar a ter ritmo, ter um pouco de disciplina, ter ter uma certa organização para poder produzir e fluir, a gente fica preso naquele lugar. Então, pessoal, cuidado com essa fala, isso pode ser muito perigoso. Eu posso estar fazendo com que esse aluno não aprenda coisas importantes, ele pode se acostumar com essa falta de ritmo e vai ser mais difícil depois. Pode acontecer de chegando lá no final do ano, o aluno realmente, o que ele deixou de aprender vai fazer muita falta e ele tenha uma reprovação, pode acontecer, mas é uma consequência de uma série de coisas que foram acontecendo ao longo do ano e não que eu desisti do meu ano letivo. Então eu gostaria de convidar vocês a pensarem um pouquinho. E eu queria um pouquinho além. Nós, enquanto escola, temos a obrigação de acompanhar se o aluno está frequente, se o aluno está entregando atividade. E quando isso não acontece, nós temos a obrigação de informar o conselho tutelar. Porque, na verdade, é obrigação dos pais ou responsáveis manter os filhos menores nas atividades escolares. Quando isso não acontece, a gente precisa informar o conselho, porque isso é abandono intelectual. A escola pode ser penalizada e vocês também. Nós não queremos e normalmente a gente não faz isso, a gente procura entrar em contato com os pais, ver o que está acontecendo, estimular que esse aluno volte a frequentar, volte a fazer as atividades. Mas é importante que a gente reflita sobre isso, né? Tanto do ponto de vista de aprendizagem, quanto do ponto de vista dessa perder a rotina, quanto dessa questão legal. Então eu gostaria de finalizar essa nossa conversa com os pais, deixando aí essa reflexão. Cada um aí pense, reflita e pondere um pouquinho essas decisões. Um grande abraço, lembrando que a gente está à disposição pelo telefone, pelo WhatsApp e também pelo e-mail e também pelo NSA. Então, pais que ainda não acessam o NSA, regularize a situação para a gente ter mais um lugar para entrar em contato com vocês. Um grande abraço. E por fim, eu venho aqui novamente me colocar à disposição de todos vocês, colocar aí o grupo de gestão da escola à disposição. Lembrando que os telefones da escola, pode ser que vocês liguem, nem sempre tenha quem atenda, porque nós estamos trabalhando em sistema de rodízio, porém já foi disponibilizado em grupos de WhatsApp, em grupos de representantes de alunos, o telefone celular da professora Rosa, o telefone celular da minha pessoa, que vocês podem ligar, mandar o WhatsApp assim que for necessário. Sempre que surgir a necessidade de conversar com a gente para perguntar sobre as aulas, esclarecer alguma dúvida, passar alguma situação que a gente precisa saber sobre os filhos de vocês, entrem em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo telefone, por e-mail, pelo meio que vocês conseguirem conversar conosco. Nós estamos aí à disposição. Nós sabemos que não é um período fácil para ninguém, nem para professores, nem para pais, nem para alunos, nem para gestores. Todos nós gostaríamos de estar na escola, dentro da escola, trabalhando da forma que sempre trabalhamos. Porém, nesse momento, pela necessidade do isolamento social, a saída foram as aulas remotas, e nós sabemos que as aulas remotas elas trazem algumas complicações, até pelo fato de não estarmos acostumados com ela e estarmos nos adaptando. Então, novamente, estamos sempre à disposição. Eu fico por aqui, deixo um grande abraço a todos vocês e espero que fiquem e estejam todos bem. Até mais.